Oi cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. E o vídeo de hoje é um vídeo muito especial porque ele é sobre os melhores filmes lançados até agora em 2023. Eu resolvi fazer esse vídeo já que a gente tá na metade do ano e nada mais justo do que falar dos melhores filmes que a gente teve até agora. E esse vídeo vai ser dividido em 3 categorias em especial, que vai ser os melhores filmes que a gente teve esse ano, os melhores 5 filmes, os piores 3 filmes que a gente teve esse ano e a maior decepção que a gente teve, pelo menos na minha opinião, dentro do cinema. Então, começando com o 5º lugar dos melhores filmes desse ano, tá o filme Dungeons and Dragons. Eu vou falar que esse filme pra mim foi uma verdadeira surpresa, extremamente positiva. Eu nunca joguei RPG, eu não tenho ideia do que nada é, assim, talvez bem por cima, muito por conta de Stranger Things, mas eu realmente não tenho ideia. E esse filme, eu sinto que ele, de certa forma, me acolheu ali pra dentro da aventura. Eu não me senti em nenhum momento de fora ou meio que boiando nas referências, assim, deu pra entender muito bem do que estava acontecendo. E ele é um filme muito divertido, fazia tempo que eu não vi um filme tão divertido de aventura dentro do cinema. O filme tem personagens extremamente interessantes, uma narrativa extremamente fácil, e ele meio que convida a gente pra uma aventura dentro de uma aventura. Então, em diversos momentos, os personagens eles têm um objetivo geral, mas eles têm que entrar em mil aventuras ao longo do caminho para conseguir chegar nesse objetivo, e eu acho que isso foi uma escolha muito boa do filme. Em 4º lugar tá o filme Super Mario Bros. Por coincidência, também outra adaptação de jogo, mas dessa vez eu era o público-alvo desse, porque eu sou simplesmente obcecada pelos jogos do Mario. Eu acho que eles conseguiram fazer tudo certo para que o filme fosse excelente. Eu acho que eles têm as referências certas, conseguiram fazer aquele fanservice, mas não de um jeito chato. É uma história divertida, é uma história que eu sinto que é para todas as idades. Enfim, é mágico demais você conseguir assistir um dos seus personagens favoritos ali dentro do cinema. Em 3º lugar tá o filme Air. O filme conta a história de como surgiu a linha de tênis Air Jordan, que marca a parceria entre a Nike e o jogador Michael Jordan. Assim como Dungeons and Dragons também foi uma verdadeira surpresa pra mim esse ano. Eu não tava esperando que um filme que você sabe qual que vai ser o final, né? Você obviamente sabe que aquela parceria vai acontecer, conseguiria me deixar tão presa ali do começo até o fim. Eu achei a história extremamente interessante. Os personagens são muito bons, eles conseguem segurar a sua atenção, eles são muito carismáticos, os atores são muito bons e a história em si, ela consegue te prender. Em 2º lugar tá o filme Guardiões da Galáxia Volume 3. Que filme bonito, simplesmente do começo até o fim, maravilhoso. Eu acho que se tem uma coisa que é muito difícil, é concluir trilogias, é conseguir fazer com que seja um final tão bom quanto os outros 2 filmes do Guardiões, e eu acho que eles fizeram isso de uma maneira espetacular. A história é divertida, prende atenção, os personagens estão muito bons, eu sinto que todos os atores estão muito confortáveis ali na pele dos personagens, então a gente tem interações que são muito divertidas e que a gente consegue entender e quase que se fazer parte ali daquela família do Guardiões da Galáxia, justamente por conhecer tão bem aqueles personagens. Em primeiríssimo lugar, não podia ser outro, é Homem-Aranha através do Aranhaverso. Por enquanto, ele é, pra mim, o filme do ano. Esse filme é espetacular. Eu acho que talvez ele tenha se tornado o meu filme do Homem-Aranha favorito, porque ele é maravilhoso, tem tantos fatores que dá pra analisar aqui dentro dele. A animação dele é maravilhosa, o fato dele dar uma animação diferente pra cada um dos Homens-Aranhas, que também diz muito sobre a personalidade de cada um. Os personagens em si são muito interessantes, muito diferentes, mas ainda assim, todos eles têm aquele mesmo espírito de Homem-Aranha que a gente já via no Peter Parker, dos outros filmes. Enfim, é um filme maravilhoso, com uma história que consegue te prender atenção, que trata sobre o multiverso, mas que faz isso de uma maneira simples e que ainda assim vai ter uma parte 2, ou seja, uma história grande. Desde o primeiro Homem-Aranha no Aranhaverso eu já tinha gostado do Miles, e eu acho que aqui a gente consegue compreender mais ainda sobre a vida dele, sobre as angústias dele, sobre ele ser um personagem que tá passando ali por uma fase mais complicada, de se descobrir, de achar uma faculdade, os pais dele estão em cima dele. Enfim, ele é um personagem de muita fácil identificação e aqui tá ainda mais fácil. Gostei muito do vilão, acho que eles desenvolveram ele de uma maneira perfeita e que vai ser ainda melhor agora no próximo filme. E gostei muito, no geral, de todas as motivações dos personagens e realmente da história. A história é muito legal. E bom, esses foram os melhores filmes do ano e agora vamos então para os piores filmes que tivemos nesse 2023. O top 2 melhores foi da Marvel, então nada mais justo do que o top 3 piores começar com um filme da Marvel também, que é Homem-Aranha e a Vespa Quantumania. Eu acho que esse filme tá aqui mais pela minha decepção com ele, porque eu particularmente gosto muito do Homem-Formiga, gostei bastante do primeiro filme, do segundo gostei, não lembro tanto, mas lembro de ter gostado. Agora, nesse terceiro, realmente eles perderam a mão com tudo. Acho que foi um filme que passamos muito tempo
com uso de CGI, ali naquele mundo não tem nada muito verdadeiro, então você consegue, de certa forma, se conectar pouco ali com aquele mundo. Acho que a história também não é tão legal, acho que eles aproveitam muito mal todos os personagens no geral, tanto o Scott quanto a filha dele, quanto principalmente o Kang, o Conquistador. A história tem alguns pontos que, de certa forma, são até legais, assim, mas realmente não rolou, e eu acho que eu tava muito empolgada pra esse filme, principalmente por conta do trailer que tinha a música do Elton John, que é um dos meus cantores favoritos, e aí chega no filme e não tem trilha sonora nenhuma, não toca nenhuma música do Elton John e nenhuma música com letra mesmo, é tudo trilha sonora mais genérica, assim, de ação. E falamos de Marvel, então em segundo lugar agora a gente tem Shazam 2, o filme da DC. Realmente esse filme também foi uma grande decepção pra mim, porque eu também tinha gostado muito do primeiro Shazam. O Shazam, ele é um super-herói um pouco diferente ali dos outros da DC, porque ao contrário dos outros, assim, ele não é tão sombrio, ele é uma criança, né? Então ele tem aquele senso de humor mais afiado, assim, como a gente viu no primeiro filme. Mas nesse segundo isso não funciona, as piadas não têm graça, estão totalmente fora do timing. Eu acho que o Shazam em si é o pior personagem do próprio filme, então foi uma decepção gigantesca. A narrativa não funciona, tem diversos furos. Ele é um daqueles típicos filmes que quanto mais você pensa, pior ele fica. E em primeiríssimo lugar do ranking dos piores do ano tá o filme O Urso do Pó Branco. Vou começar falando que eu nunca achei que esse filme podia se tornar um dos meus favoritos da vida, um dos favoritos do ano. Mas eu verdadeiramente achei que esse filme ia ser muito mais do que ele é. Eu assisti o filme e eu achei ele extremamente vazio, assim. A melhor comparação que eu posso dar pra quem tá por dentro do mundo do cinema é que eu me senti como o Martin Scorsese deve se sentir enquanto ele assiste os filmes da Marvel. Eu me senti vendo uma coisa que não tinha significado nenhum, assim. Toda a pira dessa coisa, da história do Urso do Pó Branco, é que é uma história real, isso de fato aconteceu. De fato caíram ali cocaína numa floresta e o urso acabou consumindo. Só que a questão é, na história real, o urso consumiu e morreu depois de consumir. Ele não ficou completamente maluco e atacou todo mundo. Eu achei, assim, um filme sem significado, porque ele não serviu nem pra ser um besterol, assim, engraçado, e nem pra ser um filme mais dramático, ou talvez de terror. Eu acho que se eles tivessem, talvez, apostado nessa questão de terror, teria sido mais interessante, porque o filme, de fato, tem cenas de ação, assim, muito legal. Mas não rolou, assim, os personagens não são nada carismáticos, você não consegue se conectar com nenhum deles. A história não é interessante, tem uma questão lá toda com a máfia, lá que perdeu aquela cocaína, assim, mas não tem graça. Indo então para a última categoria, a categoria de a maior decepção do ano. Eu resolvi criar essa categoria porque eu senti que esse filme, ele não deveria estar nos melhores, porque eu de fato não acho que ele seja um dos melhores, mas eu acho que piores é errado de colocar ele ali. Então, bom, a maior decepção desse ano pra mim foi o filme Beau is Afraid. Bom, coloco esse filme aqui porque eu tinha muitas expectativas de que ele poderia ser um dos melhores do ano. Eu realmente tava, assim, apostando todas as minhas fichas nesse ano de que esse poderia ser um filme que ia bater Barbie, ia bater Oppenheimer, e aí chegou e é uma história confusa que fica se reafirmando em diversos momentos ao longo do filme. Mas esse filme em particular, eu sinto que ele é um filme que tem um ponto a ser mostrado, ele quer falar sobre o relacionamento entre um filho e uma mãe extremamente narcisista e os impactos que isso causa na vida do filho, e ele tem um começo muito bom. A primeira 1h30 do filme eu achei espetacular. Agora, o filme tem 3 horas de duração e as outras 1h30 dele não dá certo. Simplesmente ele fica se reafirmando e voltando nesse ponto e vindo com essa mesma mensagem, só que de maneira subliminar, só que ao mesmo tempo óbvia. Não funciona e ao mesmo tempo ele perde a mão. Eu sinto que o Ari Aster quis usar muitos elementos, muitos efeitos, muitas coisas, ele quis falar um pouco sobre surrealismo, assim, mas não dá certo, parece um exagero. O filme todo você sente como se tudo aquilo fosse exagerado. Se ele tivesse diminuído, assim, um pouco, ele seria um filme excelente. Mas então foi isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e comentar qual que pra você foi o melhor filme do ano, qual foi o pior filme do ano, qual foi a sua maior decepção e o que você achou do meu ranking. Enfim, foi isso. Até o próximo vídeo.